Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Hoje, dia 3 de novembro do ano de 2022, nós temos o privilégio de podermos fazer uma live para engrandecer o nome do nosso Deus. Eu quero agradecer a cada pessoa, a cada membro da nossa igreja Rei dos Reis, a cada amigo, a cada irmão em Cristo, a cada simpatizante que nos prestigia nesta hora. E eu tenho a convicção de que o Espírito Santo falará ao meu e ao seu coração. Se essa live está chegando até você, é porque Deus tem um propósito. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito debaixo dos céus e sobre esta terra. Aqui quem vos fala é pastor André Zuba, sou pastor da igreja Comunidade Evangélica Rei dos Reis. Este ano, agora no próximo mês, no mês de dezembro, nós estaremos comemorando 22 anos da nossa comunidade. E eu queria falar um fato inédito a todos que estão conosco e vão ouvir, vão ver essa live posteriormente. Durante 22 anos, nós tivemos cultos todas as quintas-feiras às 20 horas, tanto agora, depois da pandemia, culto presencial e culto pelas lives, e todos os domingos, às 19h30 horas, culto presencial e também pelas lives. Então, a partir de hoje, dia 3 de novembro, nós não teremos mais os nossos cultos presenciais na igreja às quintas-feiras. Porém, reforço um convite muito especial a você para que domingo e todos os domingos, às 19h30 horas, nós possamos estar no culto presencial, para que nós possamos fazer uma grande celebração a Deus, possamos participar do corpo e do sangue de Jesus, fazendo isto em memória dele, até que ele venha. Então, só dando mais uma recapitulada, nós não teremos mais culto às quintas-feiras. Às quintas-feiras, os nossos cultos serão somente através das lives. Mas todos os domingos, às 19h30 horas, nós teremos sim culto presencial e culto através das lives. Amém? Eu quero unir a minha fé, o meu amor com você agora, e nós vamos começar essa live orando a Deus, porque eu tenho a convicção de que Deus falará no mais íntimo e profundo do seu coração. Amém? Querido Deus e maravilhoso Pai, eu não sei, Senhor, quem estará participando conosco desta live, mas uma coisa eu sei: a Tua palavra jamais voltará vazia. Muitas pessoas, posteriormente, terão a oportunidade de assistir essa live. Por isso, usa a minha vida como um canal, como um instrumento, na propagação da Tua palavra. Pois o meu desejo é que a Tua palavra
que é viva e que é eficaz, penetre no mais íntimo e profundo do nosso coração, trazendo a transformação, trazendo o convencimento do pecado, do juízo e da justiça, e que cada um de nós possamos cumprir com a sua vontade. Por isso, obrigado, Jesus, visita cada lar aqui representado e usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um convite a você a abrir a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Eu só quero apenas ler um único versículo, um versículo que é recheado de bênçãos. Porque basta uma palavra para Deus e a nossa vida é mudada. No livro de Gênesis, o Senhor disse: haja luz e houve luz. E hoje é dia de restauração. Se você tiver um caderno, se você tiver uma folha, uma caneta na sua mão, anota essa data, dia 3 de novembro do ano de 2022. Hoje é o dia da sua restauração. Hoje é o dia da minha restauração. Hoje é o dia da nossa restauração. A Bíblia diz que nos finais dos tempos se levantariam falsos profetas que enganariam até mesmo os possíveis eleitos de Deus. Então eu quero lhe dizer que a maior profecia está aqui. Esta é a profecia, a palavra de Deus. E nós temos uma profecia para esse dia, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova a cada dia. Isaías capítulo 43 diz assim: mas agora, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que lindo, que maravilhoso. Mas assim diz o Senhor. Essa é a maior profecia. É quando o próprio Senhor está falando através da palavra dele. A palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, que foi profetizado 700 anos antes da vinda de Cristo Jesus, o qual veio e padeceu pelos nossos pecados, morreu a nossa morte, nos deu a vida eterna. Ele está dizendo: não temas. Assim diz o Senhor, não temas. Queridos, nós estamos vivendo dias que pessoas estão com síndrome do pânico, pessoas andam apavoradas, pessoas andam amedrontadas, pessoas têm medo de saírem das suas próprias casas. Mas assim diz o Senhor, não temas. No Antigo Testamento, quando Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo hebreu passasse, o Senhor disse: aquietai-vos e sabeis que eu sou o vosso Deus. Os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. Eu profetizo sobre a sua vida que hoje é o dia da tua restauração. E esta vida que você estava vivendo até agora, você nunca mais viverá, porque assim diz o Senhor dos Exércitos.
O amor de Deus nos constrange. E é o amor de Deus que lança fora todo medo. Quando Jesus ensinava aos seus discípulos e apareceu uma criança, e os discípulos queriam barrar aquela criança de chegarem até Cristo, Jesus disse assim: não impeçais as crianças de virem até mim, porque o reino dos céus é das crianças. E ele trouxe aquela criança e colocou no seu colo, e com aquela criança no colo, ele ensinava as multidões. E qual foi o ensino? Ele disse: aquele que não se tornar como uma criança não poderá herdar o reino dos céus. Queridos, corra para o lugar correto. O nosso lugar é nos braços do Pai. O nosso lugar é no colo do Deus Altíssimo, aonde nós temos a proteção, aonde nós temos a segurança. Porque se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Amém, queridos? Que hoje todo o teu medo caia por terra. Eu declaro que o amor de Deus é tão grande, mas tão grande sobre a tua vida, que ele vai lançar fora todo o seu medo. E a partir de agora, você será um homem, uma mulher valorosa, vencedora, corajosa, corajoso. Davi, ele também teve medo quando ele estava diante do grande e famoso Golias. Mas ele foi na força do Senhor dos Exércitos. E é na força do Senhor dos Exércitos que você vai caminhar a partir de agora. Você não mais vai caminhar pela sua força. Caminhe na direção do Senhor. Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Queridos, quando os egípcios não tinham mais o que fazer, eles só podiam confiar no Senhor. O Senhor abriu o mar, o Senhor engoliu os egípcios, o Senhor os fez passar para outra margem, e o Senhor restaurou a sorte de Israel. Hoje o Senhor restaura a sua sorte. Deus te abençoe. Isaías capítulo 43 ainda, ele diz assim: não temas, porque eu te remi. O Senhor nos resgatou da morte para a vida eterna. Não existe, nunca existiu e nunca existirá um homem na face desta terra que poderia fazer obra tão maravilhosa, tão gratificante, tão esplendorosa que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E o que ele fez está feito. Ninguém mais pode mudar, porque ele já venceu a nossa morte. Escuta isso. Ele diz: eu te remi. Não tenha medo. Ele te remiu, ele te salvou, ele te libertou. Então, abra o âmago da sua alma. Rasgue o seu coração diante de Deus. Dê ordem à tua própria alma, porque há poder nas palavras. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está nas palavras que saem dos nossos lábios. Dê ordem à sua alma e diga: aquieta minha alma. Aquieta minha alma, porque o Senhor está comigo. E certamente eu o louvarei. Jó, ele disse a mesma coisa. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele se levantará ao meu favor. Ele estava dizendo para ele estava dizendo para a alma dele,
Chega um momento, queridos, que você precisa dizer para você. Não é mais pessoas falarem para você, mas é você falar de você mesmo para Deus. Porque nós somos o que somos no nosso interior. Nós não somos o que somos no nosso exterior. Então, seja você o teu interior e clame a Deus, pois Ele nos resgatou. Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou o mundo. Ele amou com amor incondicional. Ele amou o mundo, ele amou as pessoas, ele amou a tua vida, ele amou a minha vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é dia de restauração. Creia no Senhor que te deu a vida. Ainda que a sua fé seja pequena, mas já é suficiente para mudar a sua história, para restaurar a tua vida hoje. Por isso ele diz, eu te remi. E olha que coisa mais linda, meus irmãos. Porque ninguém nasce por acaso. O Senhor nos trouxe a vida. O Senhor nos trouxe a vida com um projeto, com um propósito infinitamente maior daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Por isso que o livro de Isaías, ele diz assim, chamei-te pelo teu nome. Você vai descobrir uma curiosidade hoje. Eu me chamo André. Os discípulos chamavam André, Pedro, Tiago, João, Lucas. Os nossos nomes que existem nessa terra são nomes que foram dados pelos nossos pais. Foram escolhidos pelos nossos pais. Mas o nosso Pai maior, o Deus Criador, ele nos deu um nome específico que nós só vamos saber quando nós estivermos com ele por toda a eternidade. O livro de Apocalipse, que se chama o livro da Revelação, o Senhor escreve para 7 igrejas da Ásia. Igrejas as quais não existem mais, mas Deus existe e nós existimos. E ele diz em Apocalipse capítulo 2, no verso 17. Preste bastante atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ao vencedor darei a comer do maná escondido. Jesus é o pão da vida. Mas ainda tem um maná escondido que nós vamos comer na eternidade com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E ele diz assim, e dar-lhe-ei uma pedra branca, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Meu Deus. Queridos, eu costumo dizer que nós não vamos entrar no céu. Nós vamos ser recebidos no céu. E quando nós formos recebidos no céu, com uma grande festa, com uma grande alegria, nós receberemos uma pedra branca, que ao lermos o nome escrito na pedra, saberemos que é o nosso nome. Oh, meu Deus! Deus tem um nome diferente para você. Deus tem uma história diferente para você. Deus tem uma vida diferente para você.
E é por isso que Jesus ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A nossa vida eterna, ela começa nesta terra. Experimente de Deus. Se aproxime de Deus a cada dia, a cada momento da sua vida. E ele diz assim: tu és meu. Oh, glórias. Deus não reparte você com ninguém. Deus não empresta você para ninguém. Aquele que não poupou o seu único filho por amor de cada um de nós, o que mais ele não nos faria? Creia, Deus não te troca. Você tem uma única digital. Você está escrito nas palmas das mãos de Deus. E ele diz: tu és meu. De todas as ovelhas que o meu Pai me deu, eu não perderei nenhuma. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabem que eu sou o bom pastor. Elas me obedecem. Elas me seguem. Eu sei que você agora está sentindo algo por dentro do seu coração. E isso vem do alto. Isso vem do céu. Isso é palavra poderosa do Senhor, que muda o coração do homem, que muda tudo o que há de ser mudado dentro do nosso coração. Jesus, ele é a luz do mundo. E quando ele habita em nós, ele ilumina todo o nosso ser, ao ponto de sermos iluminados para podermos iluminarmos aos outros, ao ponto de sermos restaurados para podermos restaurar. A partir de hoje, você vai ter o que dar para as pessoas. Você vai dar amor. Você vai ter uma palavra pronta de Deus para salvar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão encarcerados. Você vai ter tempo para escutar o desabafo de pessoas. Você vai ter tempo para profetizar sobre a vida das pessoas. Porque você é a igreja do Senhor. Hoje Deus te restaura do alto da cabeça à planta dos teus pés. Diga assim comigo: Senhor, me restaura. Eu quero ser restaurado por completo. Restaura o meu corpo, restaura a minha alma, restaura o meu espírito, Pai. Eu quero estar alinhado contigo. Eu quero estar sensível à voz do teu espírito. E ele continua no verso 2 de Isaías 43. Ele nos dá 3 referências que são maravilhosas e que não tem como nós não passarmos nesta terra. Mas nós passamos porque Jesus ele sempre nos leva para outra margem. Isaías capítulo 43, no verso 2, ele diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Deus Emanuel é o Deus que está conosco. É o Deus conosco. Lembra do profeta que quando ele partiu para fazer a obra do Senhor, e ele entrou dentro do rio e as águas cobriam seus tornozelos. E ele foi se aprofundando no rio e as águas cobriram seus joelhos. E ele se aprofundou no rio e as águas cobriram a sua cintura. Ele se aprofundou no rio, as águas cobriram seus lombos. Ele se aprofundou mais no rio. As águas o encobriram e ele começou a nadar. Até que um certo momento ele disse: Senhor,
nem a nado mais eu consigo passar. E Deus estava com ele. Deus o fez passar. Deus fez ele voar sobre os rios. E ele diz aqui ainda: e quando pelos rios eles não te submergirão, porque as mãos do Senhor te sustentam. Você não será afogado. Você não será atingido, porque as mãos do Senhor, as mãos fortes e poderosas do Senhor, estão estendidas para te